Olá, eu sou a Viviane, também me chamam de Vivi aqui na IPJG, na Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara aqui de Campinas, a igreja da qual eu sou membro. E vamos continuar a nossa caminhada juntas? No vídeo anterior, a gente falou da desconexão que a tecnologia gerou, né, do que trata esse livro Mulheres que Caminham Juntas. Então, a gente falou dessa desconexão que a tecnologia gerou, que a gente acabou perdendo essa conexão pessoal com as nossas irmãs, né, com outras irmãs da nossa igreja local. E agora a gente vai falar desse segundo capítulo, que se chama O Resgate do Propósito Divino de Tito 2, começa pela própria devoção, que é de autoria da Renata Gandolfo. Lembrando que o nosso tema anual, né, o tema anual da nossa igreja, aqui em 2025, é andar nele baseado em Colossenses 2, 6 e 7. Então, nós somos chamadas, ensinadas, estimuladas, exortadas, edificadas a caminhar juntas. Então, vamos lá. Esse capítulo, né, o resgate do propósito divino de Tito 2, começa pela própria devoção. Lembra a gente, né, do que trata Tito 2. Então, Tito 2 fala dessa importância de viver de acordo com a sã doutrina e ensinar a palavra de Deus, mas que para isso acontecer, a gente tem que dar um passo atrás ali e começar a olhar para a nossa própria devoção, para a nossa própria vida espiritual. Então, esse capítulo ele vai tratar dessas disciplinas espirituais e desse preparo para o serviço. A primeira, né, dessas disciplinas espirituais é justamente o estudo da palavra de Deus, então lendo, estudando, meditando, memorizando, né, as escrituras, e a segunda é a oração, mostrando essa nossa dependência do Senhor e colocando, nos dando essa consciência de que Deus, sem Deus a gente não pode fazer nada. Então a gente viu, né, no vídeo passado, falando do primeiro capítulo, que os relacionamentos virtuais eles se tornaram rasos, superficiais, e isso acabou também entrando na igreja. E assim as mulheres cristãs elas perderam esse fio do novelo do ensino e passaram a terceirizar isso, né, terceirizar esse discipulado para outras pessoas que não necessariamente eh, estão acrescentando realmente algo saudável, né, na vida espiritual dessas mulheres. E a gente tem que lembrar que a gente se torna aquilo que a gente adora, né? Então a gente se torna parecido com aquilo que a gente ama, com aquilo que a gente por qual aquilo a gente tem, pelo que a gente tem devoção, aquilo com que a gente gasta o nosso tempo, a nossa energia e os nossos afetos. Então, a gente olhar para aquilo que tem entrado, né, na nossa vida, o que a gente está lendo, o que a gente está consumindo, né, o que a gente está olhando, assistindo, isso vai impactar também nessa nossa vida espiritual. Então, é um chamado exatamente para a gente se aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e na oração. Então a gente precisa dessas disciplinas, né? A gente precisa de disciplina para entrar nessa batalha, para ter esse resgate. E aí esse treinamento envolve as disciplinas espirituais, né? Que a gente conheça o Senhor em profundidade. Então a primeira é justamente a gente se encher da palavra de Deus, o estudo bíblico, né? A gente conhecer cada vez mais o caráter do Senhor. E a segunda disciplina é a oração, né? Mostrando então essa dependência que a gente tem de Deus e essa consciência de que sem Ele a gente não consegue fazer nada. Somente através desse conhecimento, né, da palavra e da oração é que a gente vai conseguir ensinar outras mulheres. Então, a autora, Renata Gandolfo, ela dá conselhos bastante práticos de como fazer isso, como a gente começar a estudar a palavra, né, de que forma a gente pode buscar esse conhecimento. E ela traz isso de forma prática, para a gente buscar conhecer mais a Deus através da leitura e do estudo bíblico. E, e assim que a gente estiver cheia, então, da palavra de Deus, a gente está pronta para orar, né? Nesse sentido desse resgate do serviço, né? Então, a gente só vai estar preparada para servir em discipulado, em cuidado com essas outras irmãs, quando nós também formos discípulas de Cristo, né? Adorando, imitando e obedecendo, e também ensinando a palavra de Deus. Então, dessa forma, para a gente entrar nos próximos capítulos dessa caminhada juntas,
a gente precisa lembrar que precisamos primeiro cuidar da nossa vida espiritual. Sabe aquela coisa de quando o avião despressuriza e que falam, né, que é para a gente primeiro colocar a máscara de oxigênio na gente para depois a gente ajudar o outro? É mais ou menos isso, né? Eu preciso primeiro olhar para a minha vida espiritual, tá bem com isso e para eu poder então caminhar com outras mulheres. E aí é exatamente isso que tratam esses 2 primeiros capítulos, né, dessa parte de uma preparação para a caminhada, como se a gente estivesse ali escolhendo o calçado, olhando o caminho, analisando o terreno, para que a gente possa então, a partir do próximo vídeo, a gente falar dessa parte mais prática do caminhar em si, né. Então cada mulher, ela é um instrumento de Deus, para que novas gerações prossigam professando essa fé no Senhor Jesus. Eh, e aí eu convido você para a gente continuar essa caminhada, para a gente começar a caminhar então, e o próximo capítulo vai entrar nessa parte prática então da caminhada, que é o capítulo "A mulher cristã está preparada para servir?", que é de autoria da Cláudia Lotti. Eu espero você no próximo vídeo. Até mais.